Então, pessoal, como eu sempre falo para vocês, eu gosto de fazer todos os elementos que estão por baixo primeiro, atrás, para depois fazer o que tá por cima, para dar no acabamento. Por isso que eu fiz a cesta aqui primeiro. Essa parte da cesta aqui, tá? Eu não vou fazer agora, porque eu vou fazer as frutas primeiro. Eu vou fazer tudo que tá aqui dentro, ok? E depois eu vou fazer o restante da trama da cesta, ok? Então, agora, nós vamos fazer uma sombra, um sombreado aqui em cima, tá? Pra isso, eu gosto de usar o pituá, tá? Eu vou usar o pituá 0. E vou usar esse tom aqui, o erva doce. Porque essa parte de cima é uma sombra bem suave, que eu gosto de fazer. É algo aqui bem singelo, bem suave, pra ficar um trabalho bem delicado, ó. Vou tirar todo o excesso, encosto aqui nas frutas, ó. E vou fazendo esse movimento aqui, ó, vou subindo, tá? Olha, eu encosto aqui na fruta, aqui tem que ficar mais forte no encontro delas. Tá? Olha, encosto e subo, tá? Ô, gente, tem outra gatinha aqui subindo no meu colo. Né, neném? Olha, eu subo. Não tem problema se entrar um pouquinho na fruta, porque o tom é bem suave, tá? Olha, eu vou pegando a tinta aos pouquinhos, bato lá. Olha, aqui no encontro aqui das bananas, vai ser só aqui entre elas. Lá na pontinha não precisa. Um pouquinho aqui. É muito pouquinha tinta, gente. Eu gosto assim, bem suave, mas isso também, né, vai do gosto de cada um. Eu sempre coloco a tinta, o pincel no encontro do desenho e vou esfumando, tá? Depois que faz o trabalho, que preenche toda a pintura, é que isso aqui vai realçar. Então, eu faço dessa forma, vou colocar. Tá pronta a nossa sombra. Eu vou usar só essa cor aí pra parte de cima. Vou até deixar isso aberto, porque eu vou usar esse erva doce pra gente tá fazendo as folhas. Agora, eu vou fazer as folhas, tá? Com o verde pinheiro, e o erva doce. 2 tons só, tá, gente? Eu tô fazendo, vou fazer essa pintura aqui com tons bem simples, as cores tranquilas que a gente tem aí pra iniciar o curso de pintura, tá? Poucas cores eu vou estar usando aqui pra vocês ir treinando aí, tá? Então, olha, vamos começar com as folhas, né? A gente faz tudo que tá por trás e tudo que tá aqui, da esquerda pra direita, né? A não ser que você for canhota, você vai começar da direita pra esquerda. Mas eu começo aqui, da esquerda pra direita, porque pra que a minha mão, se eu começar aqui, ó, minha mão não entrar em cima do que eu tô pintando, né? Do trabalho e ir arranhando. Então, a gente vai começar aqui. Aqui, 2 folhas, e aqui também tem uma, e depois tem a folha da uva, certo? Então, nós vamos começar com essas aqui. Essa folha aqui tá por trás de uma folha e da banana. Então, eu vou começar com ela. Como que eu faço a folha? Ó, tinta em cima do pincel. Essa daqui tá toda por trás, então eu vou preencher ela aqui, ó. Toda por trás, tá? Bem simples, gente, esse passo a passo aqui, ó. E vou levar lá pra cima a tinta, olha. Contornei a banana. E deixo mais claro lá na pontinha da folha, olha. Muito simples, né? Por mais um pouquinho. Certo? Preenche ela toda, essa aqui vai ficar bem escurinha. E vou pegar um pouco, não preciso lavar o pincel, vou pegar agora
o verde, o erva doce, e vou completar a ponta da folha, olha. Vou completar aqui no cantinho, vou colocar e vou puxar pra dentro da folha, olha. Só isso, encosto e puxo, tá? Fiz um lado, vou limpar aqui que tem um pelinho aqui. E vou fazer o outro, olha. Pouquinho de tinta, eu vou completando aqui, olha. Pouquinho. E um pouquinho aqui. Só pra fazer a divisão da folha. Certo? Essa folha vai ficar só assim. Vou lavar, porque eu vou fazer agora a outra folha. A outra folha, ela já é uma folha inteira, então eu vou dividir. Uma parte eu vou fazer com sombra e a outra eu vou fazer com luz. Eu vou deixar a luz em cima da parte que tá sobre a outra folha. Vou fazer uma pequena divisão aqui, só para ela não ficar sem nada. Vou dividir aqui um pouquinho. Tirei o excesso e vou esfumar aqui um pouquinho, tá? Pronto. Pra fazer uma pequena divisão nela. Vou lavar de novo, porque tá com tinta clara, senão a tinta vai ficar clara. Depois a gente pode dar uma reforçada nesse tom claro aí também. Então, olha, eu vou separar a folha, vou pegar a tinta, ó, sempre tinta pra cima. Vou dividir. Se eu quero, gente, que aqui fique claro, então eu vou colocar a parte escura pra lá. Olha, eu vou dividir dessa forma, olha, divido aqui o meio. E esfumo pra cima da parte da folha que tá em cima da outra, olha. Pego a tinta, sempre na mesma posição. A tinta fica sempre dentro de onde eu estou pintando, olha. E vou esfumando pra fora. E pra lateral, né? Onde depois a gente vai cobrir com a parte clara. Então, se aqui eu fiz escuro e claro, então aqui vai ser o contrário. Aqui vai ser escuro na lateral e claro aqui para poder fazer a divisão da folha. Eu faço dessa forma, eu gosto dessa forma. Olha, sempre a tinta dentro. Se tiver dificuldade, pode virar a tábua, como eu já expliquei, tá? Mas eu viro só o pincel, olha. Faço o contorno e puxo, fazendo um movimento de vírgula, olha, pra dentro da folha. Pego tinta, ó, sempre pra cima, olha. A tinta na ponta do pincel, ela faz o contorno da flor, olha, da folha. Certo? E puxo pro meio. Olha, aqui eu vou completar aqui. Tá? Puxando sempre, ó, de cima pra baixo, pra encontrar. E aqui, ó, lembra que aqui foi de baixo pra cima, esse movimento. E do outro lado é de cima pra baixo, deixando claro onde eu vou completar com claro. Percebeu a diferença? Olha, claro, escuro, claro, claro, escuro. Um o contrário da outra. Essa é a divisão da folha para ela ficar aí certinho. Eu vou tirar só um pouquinho do excesso, não preciso lavar meu pincel. Vou pegar aqui o erva doce, ó, como se fosse o branco, né? E vou completar as partes claras, ó. Vou começar aqui de cima, olha. Veja, presta atenção, olha para você ver. Por isso, gente, que a tinta tem que ficar pra cima, olha, sempre aqui. Porque se eu fizer isso aqui, eu nunca vou conseguir o efeito. Se eu passar o pincel dessa forma aqui, ó, eu vou fazer apenas um risco aqui. Aonde a parte de baixo aqui, que tem que ficar um degradê, vai ficar mais forte e aqui vai ficar mais claro. Percebe a diferença? Então, aqui, quando eu pego a tinta aqui pra cima, ó, aí embaixo não tem tinta, só tem tinta aqui. Eu faço o contorno, olha. Veja, olha, faço o contorno e já dou uma puxadinha aqui, ó, pro meio.
pego mais um pouquinho de tinta, faz cada voltinha da pétala e completa aqui, olha. Certo? Só reforçando, olha. Com a mão bem leve, eu faço esse movimento aqui, puxando para dar o efeito de degradê e dar volume na pétala, certo? Agora, eu vou completar a parte que tá aqui no meio, ó. Essa parte aqui não é a parte clara, então eu vou fazer da mesma forma, eu vou colocar a tinta e vou puxar para lateral e para cima. Mesma coisa, olha, tinta para cima do pincel. E vou puxar pra cá e vou soltar na mão, olha, pra lateral. Pronto. Só isso, gente. Não precisa de tinta, não precisa de mais nada. Depois eu vou dar uma reforçada aqui nessa parte clara, certo? Vou lavar o pincel para tirar a tinta clara. E vamos fazer essa folha aqui, ó, que tá lá no alto. Também da mesma forma, vou dividir. Vou fazer essa daqui, a parte escura para baixo, olha, divido. Esfumo pra lateral, ó. Pra lateral e pra cima, olha. Puxo, 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 espalho bem essa tinta aqui pra ela não dar divisão. Não quero divisão, eu quero um degradê. Sempre que eu pego mais tinta, eu coloco lá embaixo também, olha. Puxo. Puxo, puxo, puxo. Eu posso limpar o pincel assim, com esse movimento aqui, porque aqui já tá praticamente, né, sem excesso de tinta. Então, eu posso fazer esse movimento aqui para preencher. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Preencher bem aqui a nossa folhinha. E o outro lado a mesma coisa. Eu vou pegar a tinta por cima. E vou começar, se eu comecei daqui para cima, eu vou começar de cima para baixo, certo? Olha, eu posso começar aqui também, olha. Acompanha a volta da folha, puxo para dentro. Posso fazer assim. Eu posso começar daqui também, olha, e vou fazendo um movimento. Olha, o movimento é o mesmo. Não importa, olha, que eu contorno o desenho e puxo pro centro, pro meio e para baixo, olha. Vou completar aqui. Vou colocando tinta à medida que precisa. Essa parte da lateral de fora, ela tem que ficar bem coberta de tinta, tá? Olha. Então, eu posso começar aqui e ir descendo. Faço esses movimentos aqui, ó. Ou posso fazer aqui, aqui e aqui. E desço da mesma forma. Certo, gente? Olha, ficou a mesma coisa, o mesmo efeito da outra. Tirei o excesso e vou completar com o verde claro, olha. Tinta sempre pra cima, não posso vir assim, gente, o erro, a maioria das meninas que erram por causa desse detalhe aqui, ó. Porque vão com o pincel aqui, ó. E quando vem com o pincel aqui, a tinta fica grossa do lado de cá, aonde tá escuro. E não faz aquela divisão bonita. Então, ela tem que virar a mão, olha. Ou eu viro a mão, ou eu viro o tecido, da forma que for mais fácil. Olha, eu viro o pincel aqui e faço, olha. Veja. Sobe e dou uma leve esfumada pra fora e pra cima, ó. Esse é o movimento. Tirar o excesso e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego a tinta de novo. E veja, olha, posso fazer daqui, se quiser, igual eu fiz do outro lado, olha, viro o pincel, puxo pro meio. Olha, posso fazer dessa forma, dividindo. Cada parte da folha é uma folha. Olha que coisa mais linda e simples. Ou eu poderia pegar a tinta aqui e começar daqui de cima, ó. Faria aqui, depois aqui. Beleza, tá pronta a folha, tá? Aqui, depois a gente vai dar uma reforçada.
Certo, pessoal? Simples, né? Folha, gente, e modo de carregar a tinta no pincel é uma questão de treino, tá? De treino. Não tem como você aperfeiçoar, não tem como você adaptar, né, com a maneira, com a tinta, com a posição certa da tinta e do pincel, se você não treinar. É treino, tá? É mexer com o pincel aqui, você olhar e saber que posição que você vai colocar a tinta, que você vai dar a pincelada, que você vai puxar. É treino. Então, tem que treinar, né? Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, né? Então, ó, essa folha aqui eu posso fazer ela também, porque ela tá alta. Então, a hora que eu começar a fazer aqui a banana, minha mão não vai nela. Então, eu vou fazer ela de uma vez, tá? Eu vou usar sempre, vou usar esses tons aqui, ó. Não vou misturar outros tons, não. Então, a folha de uva, ela é mais picadinha, ó, tá? Ela é mais picadinha e ela tem aquela divisão aqui no meio. Então, a gente vai encher ela aqui toda, olha, eu vou contornar. A folha de uva, ela é mais repicadinha. Eu vou encher ela toda, olha, aqui, todinha ela, tá? Olha, eu vou contornar aqui na uva. Eu vou encher ela todinha com o verde. Com esse verde aqui. Ela é mais recortadinha as folhas dela, as pontinhas. Aqui, ó. Tem os repiques aqui. Contornei toda. Aqui também, gente, faz parte da folha, olha, porque ela tá vindo aqui. Então, aqui também faz parte da folha da uva. Ela desceu aqui. Aqui tem o galho dela, mas aqui embaixo ainda vai ser folha, olha. O galho tá em cima da folha. Então, aqui ainda é folha. Certo? Beleza, então aqui é o galho, aqui é folha. Beleza. Agora, vamos fazer a parte de luz da folha da uva. Vou dividi-la no meio, tá? Movimentos bem suaves, tá, gente? Olha. Ponta. Vou lavar na folha da uva, eu vou jogar um pouquinho de siena, para dar uma impressão de queimadinho da folha, tá? A folha da uva, ela tem esse tom. Então, a gente pode aleatoriamente, ó, jogar, não precisa ser nela toda, só para dar um toque nela. Pouquinho de siena, só para dar um ar de
mais natural para ela. Só completar aqui, porque saiu um pouquinho. Certo? Depois a gente vai fazer aí uns pequenos recortes, tá? Pra caracterizar esse galinho da uva. Deixa eu fazer uma pontinha aqui, que eu acho que ficou meio... Pronto, falhado. Então, pronta as folhas. Quando tiver seco, a gente vai dar uma retocada aí nessa parte clara dela. Vamos guardar esse aqui agora, porque esse aqui a gente não vai usar por enquanto.